Olá, meus amigos, que a paz esteja convosco. Mais um vídeo muito interessante. As pessoas nos pediram para manifestar-nos quanto à polêmica que está ocorrendo no ministério muito famoso, muito conhecido, que é o Ministério da Igreja Batista da Lagoinha. Então nós vamos aqui trazer uma análise bíblica, não vou me ater à questão processual. Nosso interesse aqui não é polemizar ou dizer quem está certo ou quem está errado, mas sim pegar o que está ocorrendo, como é o objetivo aqui do canal também, de nos basearmos na palavra de Deus diante de assuntos que ocorram no nosso dia a dia, até para nós nos prepararmos caso aconteça algo similar. A gente tem os princípios da palavra de Deus para que a gente possa sair de qualquer situação. Eu estabeleci 4 pontos fundamentais para a gente entender o contexto que está acontecendo e esclarecer, à luz das Sagradas Escrituras, de como um cristão deve se sair numa situação como essa. Eu quero compartilhar com você, primeiro, como é que a gente resolve essas disputas humanas e espirituais. Esse é o primeiro ponto que a gente vai trabalhar nesse vídeo. Depois, nós vamos dizer o seguinte: quem deve julgar os irmãos? Deve haver julgamento entre os irmãos? Esse é o segundo questionamento que nós vamos esclarecer também nesse vídeo. Terceiro, quem é que deve julgar as nossas causas? E a palavra de quem deve prevalecer numa situação como essa? É de um pastor? É de um membro? É de alguém de fora? Vamos também tratar sobre isso. E por fim, que eu acho que é o mais importante, qual é a raiz, qual é a causa de problemas como esse que tem acontecido dia após dia na Igreja de Cristo. Uns com maiores incidências, como esse caso aqui da Lagoinha, outros com menor incidência, mas há um conflito ocorrendo, há um aumento do conflito entre irmãos acontecendo na Igreja de Cristo. Então, esse talvez seja o principal ponto. No final do vídeo a gente vai esclarecer, vamos trabalhar ele. O texto que nós escolhemos é o de 1 Coríntios, capítulo de número 6. Então, se você tiver a Bíblia, como a gente sempre faz aqui, pegue-a no celular, Bíblia física. Mas se você não tem momento agora para pegar, fique tranquilo, eu vou compartilhar com você o texto que nós vamos ler. Me baseei em Paulo falando à igreja de Corinto, capítulo de número 6, vários versículos nós vamos trabalhar aqui. Primeiro, vamos falar aqui do contexto histórico. O que está acontecendo? O que eu sei? Gente, primeira coisa, quando a gente vai falar, vai citar algum caso, principalmente nós aqui que somos advogados, a gente precisa entender isso. A gente só pode falar aquilo que a gente tem certeza. Então, deixando claro aqui para vocês, eu não olhei o processo, existe um processo ocorrendo, por isso que essa polêmica toda, vários familiares, pessoas conhecidas se posicionando, mas eu aqui não tenho acesso a todas as informações, não li o processo, então eu não posso aqui dizer exatamente o que ocorreu. Vou dar aqui um resumo do que eu entendi, me baseando na imprensa, o que saiu na imprensa, o que tem saído aí nos jornais, o que tem saído na internet. Então é um resumo, e eu quero pegar esse resumo não como verdade histórica, mas pegar esse resumo a título de exemplo, a título de ilustração, para a gente basear então na palavra do Senhor, tá? O que eu entendi, o que eu li, o que eu recebi, é que o pastor Márcio Valadão, que pastoreou décadas a Igreja Batista da Lagoinha, e essa igreja cresceu muito, todo mundo conhece, tinha lá o Ministério de Música Diante do Trono, tinha tem o André Valadão, tinha a Ana Paula Valadão, muitos outros artistas gospel saíram de lá, cantores, enfim. Então esse ministério cresceu muito, abriu filiais em várias partes do Brasil, em várias cidades do Brasil. Lagoinha é um bairro ali em Belo Horizonte, mas dali saiu para vários estados brasileiros e também outras filiais em outros países. Então o ministério cresceu muito, tem várias filiais. A sede é a Igreja Batista da Lagoinha, em Minas Gerais, Belo Horizonte. E o pastor Márcio, como presidente, passou a presidência para o seu filho, pastor André Valadão, salvo engano, em 2022. Esse é o ponto. Quando o pastor André Valadão recebe a igreja, pelo que está saindo aqui na mídia,
O pastor Márcio Valadão, que é cunhado do pastor André Valadão, é genro o pastor Felipe Valadão, desculpe, que é genro do pastor Márcio Valadão. Ele já presidia, já pastoreava a Igreja Batista da Lagoinha em Niterói, que é uma filial. Então a gente tem o pastor Márcio, que era o presidente, transferindo a presidência de todo o ministério para o seu filho, pastor André Valadão, e quando o seu filho assume, ele tem o seu cunhado, o pastor Felipe Valadão, como um dos pastores de uma das filiais, mais especificamente a filial em Niterói. E qual é a questão? Que enquanto o pastor Márcio era o presidente, nos parece que o pastor Felipe Valadão, que é o genro, tinha uma liberdade de não seguir todas as diretrizes da sede. Então, questões administrativas como logo, cor, questões litúrgicas. Então, mais voltado aqui, eu não vou me ater muito a esses pormenores, que o nosso interesse aqui é entrar na parte bíblica. Mas me parece que ele não segue 100%, e o pastor Márcio sempre permitiu, ainda que não de uma maneira oficial, mas deixava a coisa acontecer do jeito que estava. E agora, com a nova presidência, o pastor André Valadão, pelo que nós recebemos aqui, parece que faz questão de que todas as igrejas sigam todos os trâmites, siga a visão integral do pastor André, que é o pastor presidente atual. E aí houve, então, me parece que esse primeiro entreveiro entre eles dois, e houve há uma ação judicial ocorrendo da Igreja Batista Sede, da Igreja Batista da Lagoinha Sede, em que a Igreja Sede ingressou pedindo para, resumindo aqui, falando de uma forma bem leiga para que todos entendam, pedindo basicamente duas coisas. Ou vocês da Igreja Batista da Lagoinha em Niterói sigam, a partir desse momento, seguem todas as referências, todas as determinações, todas as diretrizes da sede, ou então vocês tiram a placa da Igreja Batista da Lagoinha, o nome, a marca, etc., e daqui para frente sigam como uma igreja independente, com outro nome, com outras diretrizes, e aí vocês estão livres de seguir essas determinações. E o pastor Felipe Valadão me parece que vai seguir, ou está seguindo até esse momento, a mesma tese de que não vai seguir todas as diretrizes da nova presidência, porque a presidência anterior, que era o seu sogro, lhe permitia, ainda que de forma indireta, seguir dessa forma. Esse é o ponto, essa é a disputa que está ocorrendo, uma disputa judicial, existe um processo judicial, e aí familiares estão comentando, como a cantora Ana Paula Valadão, e pessoas de mídia, outros pastores, enfim, mas todos focando sempre nessa situação. Membros da igreja. Bom, o que é interessante aqui para nós? Primeira pergunta, abra aí a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 1. E aqui eu já deixo claro, não vou dar minha opinião jurídica, quem vai vencer, quem não vai, qual é a tese de um, qual é a tese de outro, até porque, como eu disse, não conheço o processo. Vamos para a Bíblia. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 1, diz assim: se algum de vós tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgadas pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos? Então, primeira dúvida aqui, primeiros comentários que eu vi muita gente fazer, é o seguinte: olha, segundo a Bíblia, ele não pode entrar com uma ação, não se pode questionar. Ao contrário, gente. Então, primeiro ponto aqui que eu não vi ninguém comentar até agora: é possível sim se questionar qualquer situação. Qualquer situação, qualquer conflito entre irmãos é possível sim ser questionado. Agora, a questão é: qual é a forma de se questionar isso? Qual é a forma de se resolver isso? Paulo aqui está dizendo à igreja de Corinto que se algum de vós tem queixa como outro irmão, contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgado pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos. Então Paulo não está dizendo para não deixar de levar a causa, mas nós temos que levar a causa para os santos. Importante fazer aqui uma separação. Esse texto está falando de conflitos humanos.
como é esse caso aqui da Igreja Batista da Lagoinha. Ali é uma questão mais administrativa do que espiritual. Ali é um conflito entre marca, entre diretriz de presidência, diretriz ministerial, claro que acaba refletindo no caso espiritual, mas trazendo aqui para a gente, a questão ali é mais voltada para a questão administrativa. Então, o que nós estamos tratando aqui é dos conflitos que envolvem entre irmãos em situações humanas. Por exemplo, um irmão pega o dinheiro emprestado com você e não paga. Um irmão bate no seu carro. Situações corriqueiras como essa. Um irmão vai e não vigia, xinga você. Um irmão vem para a internet, por exemplo, e degrine a sua imagem, mente sobre você. Então são situações como essa. E por que é importante falar? Porque nesse caso aqui, Paulo está deixando claro que a questão não é não levar o caso a um julgamento, mas a questão é a quem você leva o caso a julgamento. Então Paulo está dizendo, você pode levar sim para julgamento, mas que seja entre irmãos, ou seja, a igreja deve julgar esse caso. E aí, o primeiro ponto que eu quero dizer para você é o seguinte, que esse texto aqui está falando de coisas humanas. Por que isso? Porque quando a gente fala de doutrina, quando a gente fala das verdades centrais da palavra de Deus, quando a gente fala da verdade espiritual, aí não existe tribunal nem da igreja, mas a palavra de Deus, ela é o nosso supremo juízo. Por quê? Porque a palavra vem diretamente de Deus. A Bíblia Sagrada, ela é inerrante. As Escrituras não erram. As Escrituras foram divinamente inspiradas por Deus. Então, diante disso, se houver um conflito espiritual, não há juízes aqui na terra. Se houver um conflito de doutrina, se houver uma briga espiritual, a gente vai saber quem está certo examinando as Escrituras. Então esse é o primeiro ponto que deve ficar claro para você. Esse texto aqui, tudo que nós estamos falando, é relacionado a conflitos humanos, conflitos do dia a dia. Como eu disse aqui, repito, você comprou de alguém, não pagou, você está devendo, alguém está te devendo alguma coisa, há uma briga entre vocês, tá? Há uma discussão ali entre terras, por exemplo, você tem um terreno A, um terreno B, e a outra pessoa é irmão em Cristo. Quem deve fazer esse julgamento? Então, é isso aqui. E segundo, também é importante dizer, aqui é quando há conflito entre irmãos. Se há conflito entre ímpio e crente, aí não tem jeito. Aí o tribunal humano é que vai decidir, porque o ímpio jamais vai se submeter a um tribunal entre igreja, né? Entre a casa do Senhor. Vamos seguir aqui. Segundo ponto que eu quero responder para você é, então, quem deve julgar? Bom, nesse caso, nós já entendemos que não se deveria entrar com uma ação judicial, né? A Igreja Batista da Lagoinha, nem o Felipe Valadão, a Igreja Batista da Lagoinha sede, nem a Igreja Batista de Niterói deveriam estar num tribunal humano discutindo este assunto. Então vamos para a palavra de Deus. Vamos aqui no versículo de número 2, então. Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Paulo está deixando claro que a responsabilidade da igreja, a igreja está sendo preparada para uma missão muito especial. Então, as coisas humanas, ainda que nesse momento pareçam para nós que são importantes, elas são de menor monta, dado o que nós estamos preparados para fazer na posteridade, no porvir, quando Jesus vier buscar a sua igreja. Então, né, não faz sentido isso que está aqui. Continuando aqui, versículo de número 3, vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Então vamos julgar o mundo, vamos julgar os anjos. Quanto mais as coisas dessa vida. E por fim, versículo 4, então, se tiver de negócio em juízo, pertencentes a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja. Paulo está dizendo ora, se nós que vamos julgar os anjos, o mundo, como deixamos
para aqueles que não têm estima, ou seja, para os infiéis, julgar as nossas causas. Então, esse é o primeiro ponto. Deve haver julgamento entre irmãos? Sim, deve haver julgamento entre irmãos. Porém, o juízo desta causa é alguém da igreja. É alguém da igreja. E o versículo de número 5, se vocês pegarem, ele vai esclarecer bem isso. Para vos envergonhar, o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Então, que fica claro, fica esclarecido. Deve haver julgamento? Sim. Como eu disse aqui no início, muita gente tem essa dificuldade. Não, você não pode, sofra injustiça. Nós vamos falar daqui a pouquinho disso. A questão não é sofrer injustiça porque você vai deixar para lá. A questão é, leve para alguém que seja sábio e que seja da igreja. E que seja da igreja. Vamos passar para o ponto 3, versículo 6. Mas em vez disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de descrentes. E aí, a palavra que fica é: qual a palavra deve prevalecer? Qual palavra? Por exemplo, nós entendemos aqui então que quando alguém tem algo contra alguém, você coloca uma pessoa, um sábio. E olha que interessante. Poucas pessoas, eu não vi ninguém também comentando sobre isso. Nós temos o pastor André Valadão, nós temos o pastor Felipe Valadão. São dois pastores. Imaginemos que eles deixassem de discutir toda essa questão num tribunal de justiça comum e viesse para a igreja. A palavra de quem deveria prevalecer? A palavra do pastor André? A palavra do pastor Felipe Valadão? Paulo está dizendo aqui que não é o caso. Para você resolver questões cotidianas entre os irmãos, você tem que levantar um terceiro, um árbitro, um juiz que seja sábio na igreja. Olha a importância de nós termos pessoas capacitadas, pessoas preparadas. Porque aqui nós temos um conflito entre dois pastores. Qual pastor deve prevalecer? Ah, mas o pastor André é o presidente. Ah, mas o pastor Felipe é o dirigente lá, é o pastor local da igreja de Niterói. Nada disso. Nem a palavra de um, nem a palavra de outro deve prevalecer. Muita gente às vezes pode fazer assim: olha, o meu conflito, eu sou pastor, e o meu conflito cotidiano é com uma ovelha, um membro comum, então a minha palavra deve prevalecer. Negativo. Negativo. Se há um conflito espiritual, se há uma divergência doutrinária, não é a palavra do pastor que vai prevalecer, mas o pastor, nós acreditamos que ele estará falando a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é que vai dizer, e normalmente, se o pastor for homem de Deus, ele vai estar alicerçado na palavra. Então é a palavra de Deus que vai dizer. Agora, um conflito humano cotidiano entre um pastor e um membro qualquer, não é a palavra de nenhum outro, ainda que esse aqui seja pastor e esse seja um membro qualquer. A palavra de quem deve prevalecer? Deve ser nomeado um terceiro, um árbitro, que seja reconhecidamente sábio e aceito por ambas as partes. Por isso que a dificuldade da gente resolver nossos problemas na igreja, porque a gente quer, muitas das vezes, apenas o nosso ganho. A gente não quer obedecer integralmente a palavra de Deus. Mas o segundo que Paulo está dizendo é que nós temos que ter alguém sábio entre nós para resolver esses conflitos. E aí a gente vai entrar no quarto ponto, que responde todas essas coisas. Vamos voltar aqui. O fato de haver litígio entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Veja, gente, também há aqui muita dúvida, muito erro, muita gente interpretando errado. As pessoas dizem assim: olha, na palavra de Deus está dizendo, por que a gente não deixa? Deixa para lá. Não é isso, como eu já expliquei. Você pode sim buscar resolver os seus problemas na igreja. Traga alguém, um terceiro, para que julgue o problema entre vocês. Pode ser até o pastor, não tem problema nenhum, desde que ele seja um terceiro, não seja envolvido diretamente na situação de vocês. Mas Paulo, quando ele está dizendo, por que vocês não sofrem injustiça? Por que vocês não sofrem o dano? Ele não está dizendo assim, olha, deixa isso para lá. Não. O problema é muito mais grave.
A coisa é muito mais profunda. Olha o que ele está dizendo. Vamos voltar aqui para o texto. Por que vocês não sofrem o prejuízo? Porque não preferem sofrer o prejuízo? Vamos para o versículo de número 8. Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízo. E isso contra irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Opa! Então agora a coisa complica. Qual é a causa então de conflitos como esse? Qual é a raiz desses problemas? Somos nós. Infelizmente, por mais duro que seja, o problema todo da igreja é a própria igreja, é o pecado que está alastrado na igreja. E aí eu tenho comentado, tenho falado muito aqui nos últimos vídeos sobre uma cultura materialista, uma cultura em que valoriza o que você tem, não o que você é. Isso vai gerando crentes egoístas, isso vai gerando crentes com uma soberba, uma vaidade muito grande, isso vai gerando crentes com uma ambição desenfreada, e aí esse crente não tem moderação, não tem piedade, esse crente não tem sabedoria, a visão espiritual sai dele. Repetindo, não estou falando da Igreja Batista da Lagoinha, exatamente porque não conheço todos os detalhes, mas a gente vê muito conflito não conseguindo ser resolvido na igreja, não é porque, deixa eu sofrer injustiça, não, Paulo está dizendo, por que vocês não sofrem injustiça? Porque são vocês mesmos que fazem a injustiça. Vamos de novo, vamos voltar aqui, quero mostrar novamente para vocês. O fato de haver litígio entre vocês já significa uma completa derrota. Sim, só em ter litígio já é uma derrota para a igreja. E aí Paulo pergunta, mas por que vocês não preferem então sofrer injustiça? Veja, Paulo como fez um questionamento e depois ele mesmo respondeu. Ele falou, já há uma derrota quando há uma ação na justiça dos homens para resolver problema entre irmãos. Mas por que vocês não preferiram sofrer a injustiça? Por que será? Porque uma igreja, um povo controlado pelo consumismo desenfreado, ele perde a essência do ser, ele não quer levar desvantagem em lugar nenhum. E aí, por que esse pessoal é tão materialista? Por que esse pessoal é tão egoísta? Porque eles perderam a presença real do Espírito Santo. E aí, não só eles fazem isso, eles não procuram julgamento de alguém sábio, porque na maioria das vezes, se não todas, eles estão errados. Eles são os que fazem justiça. Eles são os que perseguem. Eles são os que erram. Está aqui o versículo de número 8, 1 Coríntios capítulo 6, 8. Em vez disso, vocês mesmos causam prejuízos, e isso contra irmãos. Desculpe aqui, o celular tocou. E isso contra irmãos. Então quer dizer, o problema, na maioria das vezes, não é o fato de ter só um tribunal não cristão julgando. O problema é que isso chegou até lá porque as coisas aqui precisam ser curadas, precisam ser saradas, precisam ser restauradas. Que isso sirva de exemplo para nós. Que procuremos sempre não termos só razão, mas que procuremos viver uma vida digna diante de Deus, obedecendo a todos os princípios do Senhor. Me fala aqui nos comentários. Tem mais alguma coisa que você achou desse caso? Quem é que está certo? Quem é que está errado? Tem alguém certo? Tem alguém errado? Como a gente sai dessa situação? Que Deus abençoe você sempre.